Fala, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias e informações do Flamengo, tá, nação? Vamos estar conversando aí sobre a questão do De Arrascaeta, está jogando machucado. Pois é, rapaziada, essa informação é verídica. A gente vai estar conversando aí sobre Davi Luiz, entrevista do Marcos Braz, vamos estar conversando aí também sobre a questão da apresentação do Kennedy, e essas e várias outras notícias do Flamengo vocês acompanham aqui no canal Mengão Melhor. Então assiste o vídeo completo para você ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, aciona o sininho da notificação, amassa o like, pancada no like para vocês ficarem por dentro de todas as notícias do Flamengo. Fechou? Tranquilidade? Então toca aí, meu camarada. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E tá aqui, ó. Vocês lembram lá daquela partida contra o Olímpia, né? Que teve aquela polêmica toda. O Arrascaeta bateu na cara do jogador do Olímpia, foi de propósito, é pra ser expulso. Tanto não é que não foi de propósito, que o Arrascaeta, ele tá jogando com uma faixa, né? Aqui no braço, tá aqui, ó. O camisa 14 sofreu uma fratura no braço direito, mas ao invés de cirurgia, optou por jogar com uma proteção para não ficar de fora dos jogos dos mais queridos. Ou seja, ele tá jogando com o braço enfaixado porque ele fraturou isso aqui, entendeu? Naquela pancada, por isso. Não foi o Arrascaeta que deu um soco, deu um tapa, sei lá, na cara do cara. O cara que deu uma cabeçada no punho do Arrascaeta, entendeu? Tanto é que ele tá jogando com uma faixa vermelha aqui, né, de proteção nas partidas, justamente para não desfalcar o Flamengo, até porque ele é um jogador importantíssimo, se não for o mais importante, né, e que se desfalcar o Flamengo, o time perde demais, né? Lesão tira Bruno Henrique de jogo contra o Santos, nação. Tá aí, ó. Na noite da quinta-feira que passou, né, mais conhecido também como ontem, o rubro-negro informou que o Bruno Henrique teve uma lesão constatada na região posterior da coxa. Olha, posterior é complicado, meu amigo. Com isso, já é certo que o Bruno não joga a partida contra a equipe do Santos, tá? Seu ex-clube, né? Que costuma até fazer gols, enfim, né? Não vai pintar a lei do ex do Bruno Henrique, mas pode ser que pinte lei do ex, né? Do Gabigol, né? Afinal de contas é do Santos, Thiago Maia já foi do Santos, também um monte de jogadores já foram da equipe do Santos. Narrador gaúcho chama Gabigol de bunda mole, tá lá, ó. De novo desrespeitou o Grêmio. Que desrespeitou o Grêmio, senhor Marco Antônio Pereira? Em nenhum momento o Flamengo respeitou o Grêmio. O Flamengo desrespeitaria o Grêmio a partir do momento que fez 3-0 e ficasse brincando, ficasse de toquinho, ficasse de driblinho, ficasse de balãozinho. Não, o Flamengo foi lá e queria mais, meteu o quarto gol. Isso é respeitar o adversário. E o Gabriel, ele entra pra comemorar, porque o Gabriel é um cara sanguíneo. O Gabriel é um cara que sente o jogo. Tanto é que por conta desse temperamento sanguíneo dele, né, enérgico dele, ele toma cartão amarelo toda hora. Entendeu? Então não é no intuito, porque o Gabriel desrespeitou o Grêmio, porque isso. Não é por causa disso. É porque ele é um cara sanguíneo, ele é um cara que ele é vibrador, ele vibra com tudo. Entendeu? Então tá completamente equivocada essa sua interpretação de que ele é bunda mole porque desrespeitou o Grêmio. Não existe, gente. Não existe. Bom, o nosso novo reforço, o Kennedy, né? Ex-jogador do Fluminense, passou por equipes na Europa como o Newcastle, era jogador do Chelsea, passou pelo Granada, se eu não me engano foi pro Getafe também, não tô me recordando. Chegou ao rubro-negro, chegou ao Flamengo, desembarcou pela manhã, né, no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, e comentou sobre o que está sentindo com o jogador do Flamengo. Sensação única. Não via a hora de vestir o manto. Quando peguei a camisa no aeroporto, a ficha caiu. É um clube gigante e de muita história, afirmou o Kennedy em entrevista aí, na entrevista coletiva de apresentação
dele lá no CT Ninho do Urubu. E vocês sabem, toda a entrevista de apresentação de reforço, pós-entrevista da apresentação do reforço, tem a entrevista de Marcos Braz e Bruno Spindel, os homens do futebol do Flamengo, né? O VP de futebol, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor de futebol, o Bruno Spindel. E aí rolou novamente a pergunta: e aí, Marcão? E o Davi Luiz? Como é que tá? Vem pro Flamengo, não vem pro Flamengo? Tá negociando, não tá negociando? Como é que vai ficar essa situação aí do Davi Luiz, principalmente com a classificação pro Benfica para a fase de grupos da UEFA Champions League? E ele respondeu: em relação ao Davi Luiz, é pouco provável. Ele lançou exatamente essa frase aí do pouco provável sobre o Michael. Vocês lembram a situação do Michael? Ele falou exatamente isso. Vai contratar o Michael, qual a possibilidade? Pouco provável. No mesmo dia, um pouco mais tarde, o Flamengo foi lá e anunciou a contratação do Michael. Né? Situação parecida. Informação agora do Júlio Miguel Neto, do Paparazzo Rubro-Negro, tá aqui, ó. O atacante Vitinho do Flamengo tem chamado a atenção pela melhora no seu rendimento na temporada, principalmente nos últimos 10 jogos. Clubes da Arábia monitoram o atleta que é em números o melhor reserva, o melhor 12º jogador do Campeonato Brasileiro, ou seja, segundo informações, tem clubes da Arábia interessados na contratação do Vitinho, segundo informações do jornalista dos canais Paparazzo Rubro-Negro, Júlio Miguel Neto. O Vitinho tem entrado muito bem, realmente, tem jogado muito bem, tem mostrado serviço, deu aquele passe maravilhoso pro Rodinei, né, tá fazendo aquele gol de cabeça, né, que estufou a rede, acabou de vez com a equipe do Grêmio. Então, tem que ficar de olho aí que clubes da Arábia querem contratar o Vitinho. Como a gente já comentou, por conta da rodada das eliminatórias para a Copa de 2022, a CBF adiou os jogos da 19ª rodada para os times que tiveram atletas convocados pelo Brasil. Com isso, o duelo entre Flamengo e Atlético Goianiense, que seria no dia 5 de setembro, às 6h15 da tarde, será remarcado. Então já é o terceiro jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro que vai ter que ser remarcado. Foi o que eu falei ontem. Daqui a pouco, o Flamengo vai estar na zona do rebaixamento. O Flamengo está também 750 mil jogos remarcados. Como é que vai somar pontos se não está jogando? Os outros estão somando pontos porque estão jogando. E o Flamengo não joga. É uma coisa assim que não dá para entender. É melhor paralisar o campeonato do que ficar recortando o campeonato. Boa nação, essas foram as informações. Paralisando o campeonato. Essas foram as informações do notícias do Flamengo. Tamo junto, beijão. Deus abençoe. Aciona o sininho, massa o like, valeu. Saudações rubro-negras.